Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o bico fraturado do papagaio, que é muito comum, essas fraturas no bico, né, comuníssimo. Como o papagaio tem um bico preto, ele, às vezes o tutor não percebe que o bico dele tá frágil por dentro e nem vê. Quando é uma ave que tem o bico claro, você consegue perceber ali que o bico vai escurecendo, né? Então é comum ter a fratura do bico, é comum o bico crescer. É muito comum em função de várias causas. As causas mais comuns no crescimento do bico e da fratura do bico são exatamente manejo sanitário errado, não higienizar a gaiola tem que ser higienizada com um produto específico para gaiolas, né, que são produtos à base de amônio quaternário, higienizado mesmo, limpado com água e sabão e depois passar o produto para esterilizar a gaiola. Então a gaiola precisa ser esterilizada e também precisa manter a higiene. Outra coisa mais comum, a maior causa disso é a alimentação. Esse papagaio estava comendo há mais de 15 anos já, que ele comia ração a granel. A ração a granel é um veneno, veneno mesmo. A gente fala assim, é uma coisa que não deve ser comprada de hipótese nenhuma para os papagaios. E tem gente que ainda dá só girassol, que é pior ainda compra ele a granel ainda. Então as rações a granel, comprada a granel, ela vem contaminada com fungo, bactéria, vem contaminada com ácaro, vem a ração a granel que vem até com rato no meio, dependendo da situação, porque esse carunchozinho, então não deve comprar a ração a granel em hipótese nenhuma. Como esse papagaio que, na verdade, a alimentação correta é a alimentação extrusada, que é a ração mais adequada para um papagaio que vive em cativeiro. Um papagaio fora do cativeiro, ele vai voar aí 10, 15, 20 quilômetros, 30 quilômetros, até mais por dia. Já uma ave cativeira, ela não voa quase que em hipótese nenhuma. Então, na verdade, ela gasta menos energia. A ração extrusada é balanceada exatamente para essas aves que vivem no cativeiro. A gente precisa de corrigir isso, é uma coisa que tem que ser corrigida. Isso há anos que assim no mercado pet, e a venda de ração a granel não deveria ser efetuada até para a questão da saúde dos animais. Então, a grande parte das aves que chegam nas nossas clínicas hoje chegam com problema nutricional, e a maioria das vezes são ações que são compradas a granel. Aqui, ó, a granel, e não deve ser comercializado. Então, se você for compra a ração no saquinho, pode ser aí umas mais simplesinhas, é só empurrar para lá. Compra uma mais simplesinha, e tem rações boas, a Megazona é uma das melhores delas, e depois você conversa com o seu veterinário para transitar seu papagaio para a ração extrusada, que é a melhor ração para ele. Mas tem que fazer isso, por exemplo, agora nesse momento, esse papagaio está doentinho, não é hora de fazer isso. Você vai fazer isso somente quando sua ave estiver extremamente saudável. E siga a orientação do veterinário. É importante seguir a orientação do veterinário para que você possa ter sucesso na transição, porque a transição nem sempre os papagaios se adaptam bem na hora da transição. Os fabricantes falam que a gente pode transitar, tirar a mistura e colocar a ração. Ele vai ficar 1 dia, 2 dias sem comer, mas depois vai voltar a comer a extrusada e nunca mais vai comer a mistura. E para eles é muito melhor ele comer a mistura. Eu prefiro fazer essa transição mais lenta, aos pouquinhos, até que o papagaio se adapte. Então, na verdade, a gente está falando aqui da fratura do bico, que é basicamente a mesma coisa do crescimento. Se o seu papagaio está com o bico crescendo, não leve ele na casa de ração para cortar o bico. É muito comum as pessoas falarem, meu papagaio está com o bico crescendo, levei ele na casa de ração e cortou o bico e cresceu de novo. Desde o dia que ele começou a crescer o bico, ele está doente. Então leve ele no veterinário, o veterinário vai fazer o diagnóstico, fechar o diagnóstico e vai tratar da causa primária, que na maioria das vezes estão relacionados com parasitos que habitam o trato gastrointestinal, o próprio bico mesmo. Então, o veterinário vai fechar o diagnóstico, fazer alguns exames e fechar o diagnóstico e tratar da causa primária. Não só consertar o problema, mas resolver. Uma avezinha dessa aqui pode viver de 15 a 20 anos, de 15. Uma ave dessa um papagaio pode viver até 80 anos, de 60 a 80 anos. Só para você ter uma noção da gravidade disso, os papagaios, a grande maioria, não conseguem ultrapassar os 5 anos de vida. A média de vida é menos de 5 anos. E a longevidade é 80, 60 anos no mínimo. Eles podem viver bem. Essa ave é uma ave que passa muito de geração para geração, de avô para os filhos, para os netos, e eles conseguem viver muito, mas precisam sempre estar monitorado, levar ele ao veterinário
né, de vez em quando, para poder dar uma vez por ano, de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, para evitar esse transtorno, né, da saúde. E no Brasil não é muito comum as pessoas levarem os papagaios são aves bem resistentes, mas quando eles acometem com doença, dificilmente eles conseguem sair desse quadro. Então é importante, né, ter orientação do veterinário para que evite essa fratura no bico, né, e procurar o caminho correto para o tratamento e tirar a causa primária e consertar a alimentação. Então nós falamos aí das principais causas de fratura do bico, né, que é parasitos, né, do bico mesmo, que parasita fungos, sarnas, ácaros, né, que parasitam ali, manejo nutricional, que é a alimentação adequada, que é o ideal, a ração extrusada, né, mas pode ter que fazer essa transição com calma, né, e com orientação do veterinário. E também o manejo sanitário, né, que é a limpeza da gaiola, a higienização da gaiola. Nós falamos um pouco mais atrás, para higienizar a gaiola bem, pelo menos uma vez ou 2 vezes por semana, com produto específico à base de amônia quaternária. Então a gente, e também, gente, até infecção bacterianas, outras causas, às vezes pode ser que o papagaio tenha o bico muito duro, mas ele pode ser que às vezes um acidente, né, não pode causar a fratura do bico. Mas é muito difícil o papagaio quebrar um bico, né, sem ter uma causa mais clara, uma alimentação adequada. O papagaio que está saudável, ele não quebra o bico. O papagaio que quebra uma castanha do Pará, quebra uma castanha com muita facilidade. Ele não tem, o bico dele, a potência dele todinha está basicamente no bico. Então, o adequado mesmo é consertar essa alimentação, ajustar o manejo sanitário, nutricional, levar o veterinário para fazer consultas preventivas. Se o papagaio está com o bico, se achou que está com algo diferente no bico, leve no veterinário. A tutora desse papagaio que quebrou o biquinho, ela só viu depois que o bico quebrou, né? E assim, ainda queria que colocasse o bico no local. O bico está podre, ele quebrou porque está podre. Mas não adianta querer colocar o bico no local, fazer uma prótese, ele vai crescer novamente. Então ele só precisa ser bem tratado, e tratar principalmente a causa primária, né, que nesse caso aqui específico, um parasita está parasitando no intestino e levou a ave a não absorver e nem absorver os alimentos corretos, nem fazer absorção e reabsorção corretamente. Então, por isso foi a causa da quebra do bico. Agora tem que tratar. Ele está sentindo dor, ele tem dor, né, existe ulceração de tecido do bico ali, existe crostas, né, que deu ali dentro do bico para fazer com que ele quebrasse. Então, na verdade, quando ocorrer algum problema, você perceber que seu papagaio está com algum problema no bico, leve ele para o veterinário, pede ele para dar uma olhada, fazer uma avaliação, né, e cuidar. E é uma das coisas que a gente pede muito, né, se você definiu lá que vai levar seu papagaio ao veterinário, leve o quanto antes. Não deixe achando que vai melhorar, que não vai melhorar, né? Principalmente se o bico estiver crescendo, ou o bico quebrou, rachou, trincou, né? Você percebe ali claramente que tem algo de errado, já leva no veterinário, que o prognóstico, que a possibilidade de recuperação, depende muito do tempo que o tutor chega com a ave no veterinário. E os papagaios, na maioria das vezes, são as aves que mais demoram a chegar nos nossos consultórios. Eles chegam nos nossos consultórios e já estão muito debilitados. Esse, por exemplo, que parou de comer totalmente. A tutora está achando que o problema está no bico. Na verdade, o problema não está no bico, ele está internamente e está sendo tratado, vai ser medicado e provavelmente vai restaurar. Mas quanto mais rápido buscar a ajuda do veterinário, mais fácil vai ser o tratamento, melhor vai ser o prognóstico. O que é o prognóstico? O prognóstico é a possibilidade de recuperação. Depende muito do tempo que o tutor chega com a ave no veterinário. Então, essa fratura do bico é uma coisa comum nos papagaios, né? Mesmo o crescimento indevido também é comum. Mas o que você tem que fazer? Fazer prevenção, já buscar por consultas preventivas. Se você realmente ama a sua avezinha, levar ela uma vez a cada 2 anos, a cada 3 anos, gente, não custa nada. Esse papagaio aqui tem deve ter uns 20 anos, tem 15 anos que a doutora tratou ele, e ela nunca levou ao veterinário, é a primeira vez que ele vem no veterinário. Então o ideal é levar ele preventivamente. Os tutores de papagaio, normalmente, eles não acham que o bicho não vai ficar doente, e eles ficam doentes. Aí quando fica doente, às vezes não tem jeito de restaurar. E aí você pode prolongar a vida da sua ave, né, do papagaio, você pode prolongar a vida dele em mais 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos a mais, se levar ele para uma consulta preventiva. Então eu aconselho vocês a levarem para uma consulta preventiva. Se você tem um papagaio e realmente ama ele, leve ele para uma consulta preventiva para orientar, principalmente a orientação com relação à alimentação, à nutrição adequada e o manejo sanitário, que são duas coisas fundamentais
né, para que o papagaio possa viver saudável e ter qualidade de vida e ter uma longevidade, né, maior, porque a longevidade é o tempo de vida. Ele pode chegar a 80 anos, já vi papagaio que chegou aos 90. Então, na verdade, ele pode chegar aos 80 anos se você cuidar dele direitinho e levar ele preventivamente para uma consulta no seu veterinário que você conhece, que está perto, mais próximo da sua casa, né, que atende aves, que cuida de aves. É importante você levar ele para uma consulta preventiva. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Nós nos encontramos aí no nosso próximo vídeo, no nosso canal de aves. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.